Você já leu a Bíblia hoje? Que tal ler agora? Sim, vamos juntos! poucosminutos.com.br. Você tem dificuldades em ler e entender a Bíblia? Você precisa assistir esse vídeo. Salmo 119, versículo 96. As pessoas me perguntam qual linguagem de Bíblia eu leio. Eu costumo ler essa que é na linguagem de hoje. Se você acessar poucosminutos.com.br, lá você encontrará o link para poder baixar essa Bíblia. Ela é gratuita, ela se chama YouVersion, ou você pode procurar em qualquer site de app para o seu celular. No versículo 96 diz o seguinte: Tenho visto que todas as coisas têm o seu limite, mas o teu mandamento se aplica a tudo. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores porque medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos porque obedeço os teus mandamentos. Não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer a tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensinas. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Por meio das tuas leis consigo sabedoria e assim detesto todos os caminhos da mentira. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Esse salmo é maravilhoso e fala do valor que a Bíblia tem para nós. Mas eu percebo que muitas pessoas têm dificuldades de ler a Bíblia. Por quê? Não conseguem prestar atenção ou não conseguem entender aquilo que ela está falando. E a nossa ideia hoje é simplesmente mostrar como você pode ler a Bíblia de maneira prática. Bom, o primeiro passo é utilizar ela na linguagem de hoje. Esse aplicativo que eu uso, você pode grifar e mudar as cores do texto que você quer. Então, se você achou algo interessante, clica nele, como eu fiz aqui, e muda a cor. Então você consegue gravar isso e você faz um login nesse aplicativo que é gratuito e em qualquer lugar que você abrir, no computador ou no celular, ele fica gravado nas nuvens. Você vai ter tudo aquilo que você já leu ou que você já estudou para ver no momento em que você quiser. Uma outra dica importante é que você leia não no final do dia, hora que você vai dormir, como muitas vezes a gente faz, né? Assim, hora que a gente já trabalhou o dia inteiro, está cansado, não está aguentando mais, aí você fala assim, agora eu vou ler a Bíblia. Você não vai ler 2 minutos e vai dormir, isso é normal. Estabeleça um horário para você ler todos os dias. Por exemplo, eu costumo ler de manhã, antes de trabalhar. Então, todos os dias eu faço a minha leitura de manhã. Então, isso se tornou um hábito. Isso ajuda para que eu faça isso todos os dias. E uma dica muito importante é o seguinte: não, eu já tentei várias vezes, e é claro que se você conseguir, ótimo, mas eu já tentei e nunca consegui. Essas regrinhas, olha, leia a Bíblia em 1 ano. É bastante coisa e para quem não está acostumado, acaba não conseguindo fazer. E um dia eu ouvi uma pastora dizendo o seguinte: olha, você tem a vida toda para ler a Bíblia. Leia 5 minutos por dia. E aí você vai sentir a diferença e com o tempo você vai sentir o desejo de aprender e de ler mais. E é exatamente isso que eu faço. Eu leio às vezes 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Às vezes eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu leio 10, mas eu não tenho um compromisso de ler 10 versículos num dia. Mas eu leio 10 capítulos, mas eu leio um tempo e algo que me seja confortável. Um outro item interessante é, pegue um livro para começar a ler e termine ele. Porque daí você vai entender toda a história, tudo aquilo que está acontecendo. Uma dica que eu te dou é começar pelos 4 evangelhos. Por que os 4 evangelhos? Logo o Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque os 4 evangelhos vai mostrar para você exatamente quem é Cristo. E ele traz uma história não só do Cristo depois do seu nascimento, mas por toda a eternidade, e mostra Cristo como ser humano, como servo de Deus, como alguém que veio para trazer redenção à humanidade, e mostra também sobre a volta de Cristo. Então, os 4 evangelhos nos trazem uma visão completa sobre o que é o cristianismo, como ele é importante e como muitas profecias que foram ditas no passado, no Antigo Testamento, 700, 800 ou até mais anos antes de Cristo, se cumpriram na vida de Cristo. E fala também como algumas ainda vão se cumprir após a volta de Cristo. Então é muito importante que você comece com os 4 evangelhos para entender em linhas gerais o que é o cristianismo.
Se você já leu esses 4 evangelhos na linguagem de hoje, eu diria que uma boa sequência seria você ler Atos dos Apóstolos e depois Provérbios e Eclesiastes. Por que Provérbios e Eclesiastes? Porque esses livros vão te falar coisas práticas para o seu dia a dia, como colocar em prática aquilo que a Bíblia ensina. Sim, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, porque quanto mais conhecermos a Bíblia, mais longe estaremos de errar. E muitas vezes as pessoas tentam nos convencer de coisas erradas, talvez não por maldade, mas por falta de conhecimento. Certa vez um pastor chegou para mim e falou assim: olha, você tem que vir na igreja todos os dias. E eu fiz aquilo que eu sempre faço. Aonde está escrito isso na Bíblia? Às vezes as pessoas querem impor alguma coisa para mim, quer seja na sociedade ou até mesmo numa comunidade religiosa, e essa é a pergunta que me livra de todos os problemas. É colocar a vontade das pessoas em confronto com aquilo que é a palavra. Então eu me pergunto, em qual versículo isso está escrito? E eu sei que quando eu fiz essa pergunta para o pastor, ele falou de um lado, virou de um outro, perguntou isso e aquilo, e não respondeu a minha pergunta. Ele não conseguiu me mostrar aonde a Bíblia me dizia que eu tinha que estar na igreja todos os dias. Pois eu sabia que isso não era real. Por quê? Porque se eu estiver todos os dias na igreja, eu não consigo conviver com a minha família, com meus filhos, eu não consigo um tempo nem mesmo para que eu leia a palavra e para que eu cuide da minha saúde. E eu sei que isso está na Bíblia. Então toda vez que alguém tenta colocar um comportamento para mim ou alguma condição que está fora do padrão que a Bíblia me diz, eu simplesmente não aceito. E como eu tenho tanta certeza disso? Está aqui, em 1 Timóteo 3,5, diz assim: pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E governar é estar presente, é conviver. Então nós não podemos conviver e governar a nossa família se não estivermos presentes com eles. Bom, leia a Bíblia e é claro que o primeiro requisito antes de você ler é que você ore e peça para que Deus te dê entendimento, te dê luz, para que realmente você consiga entender os textos que você está lendo, tá certo? Isso vai fazer grande diferença na sua vida. E lendo os 4 evangelhos, como eu falei, certamente você entenderá que Jesus Cristo não começou quando ele nasceu, mas ele já existia antes de todos os tempos. E Cristo não terminou quando ele morreu, mas ele é eterno e sempre será. Tenha certeza que quanto mais você conhecer essas verdades bíblicas, mais perto você estará de Deus e mais você viverá as promessas que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe. Conhece alguém que tem dificuldades em ler a Bíblia? Compartilhe. Talvez podemos ajudar. poucosminutos.com.br